Então, um dos últimos textos que eu passei foi sobre o Kant, lembra? O problema do conhecimento em Kant, o filósofo alemão. Então, para entender ele, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o contexto histórico dele. Todo filósofo, toda a teoria dele, a gente começa pelo contexto. Vocês já estudaram a Revolução Francesa em história, né? Sim. Sim, né? Então, só para relembrar, o Kant ele faz parte daquele período da Revolução Francesa, período do Iluminismo, né? Então, lá na França, quando teve a Revolução Francesa, né, a igreja, ela interferia diretamente nas decisões políticas. Quem mais interferia era a igreja. Porque a igreja achava que o pensamento de Deus, digamos assim, era superior à razão do homem, à racionalidade humana. Então a Revolução Francesa, ela é do chamado Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento que começou a defender o valor da razão humana. Então a razão humana teria um peso tão grande que a igreja deveria se afastar e confiar na razão do homem para tomar as decisões políticas. E é nesse contexto que o Kant está inserido. Então, antes do Kant, antes do século XVIII ali, a ideia que tinha sobre a mente humana era de que a mente humana era uma tábula rasa e ela absorvia todo o conhecimento que vinha de fora. Então, nesse sentido, quando eu olho esse celular aqui, eu olho o celular exatamente como ele é, porque a minha mente é vazia, ela não tem nada. Então, se eu olho o celular, eu olhei o celular exatamente como ele é. Se eu olho essa cadeira, eu olho essa cadeira exatamente como ela é. Só que aí surge o Kant, e o Kant inverte as coisas. Ele faz a chamada Revolução Copernicana. Copérnico, gente, ele foi o cientista que provou, né, que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas que era a Terra que girava em torno do Sol. E o Kant tenta provar que a origem do conhecimento não está no objeto, mas sim na mente. Então, quando eu olho o celular, as características da minha mente, elas já interferiram aqui nesse celular. Então, eu nunca consigo ver o celular, eu nunca consigo ver a cadeira, porque a minha mente, ela não é uma tábula rasa, segundo Kant. Ela tem várias funções, e tudo que eu olho, eu interfiro. Então, por isso que aí no texto, eu coloquei dois conceitos, né? Nômeno, que é o fenômeno, e a coisa em si. Então, tudo que eu olho no mundo externo, aquele apagador ali, eu estou vendo o fenômeno do apagador, mas não o apagador em si. Porque antes de ver o apagador em si, a minha mente, que para o Kant não é uma tábula rasa, ela já transformou o apagador. A minha mente não é uma tábula rasa, ela tem, segundo Kant, ela teria 12 funções. E tudo que eu vejo, eu automaticamente já carimbo com essas funções na minha cabeça. Então o Kant quer saber qual que é a origem do conhecimento. Qual que é a função prática disso na nossa vida? Nenhuma, porque filosofia não tem função prática. Um dos grandes dilemas da filosofia é tentar saber o que é o conhecimento. Isso não tem função prática. Mas é que a filosofia é isso, é filosofar, é o chamado amor pelo conhecimento. Então reparem, ó, até ali o Kant, a ideia que predominava era de que a nossa mente era vazia. Então tudo que eu vejo exatamente como é. Aquilo vem e ocupa a minha mente e eu crio a imagem. E para o Kant não. A mente não é vazia. Então tudo que a gente vê, a gente transforma. Para o Kant é impossível a gente ver as coisas exatamente como elas são. Eu nunca vou saber. Eu nunca vou saber como é que é essa cadeira, como é que é essa parede, como é que é esse ventilador. Eu só consigo saber como é que é o fenômeno das coisas. Tranquilo? Não? Entendeu, João? Entendi, Sorol, tô vendo essa cadeira. Pois é, mas tu acha que é a cadeira mesmo? Não sei. Pode ser um carro? Tudo tá ligado. Não, também não é pra tanto, né? Porque a gente, num primeiro momento, a gente acha, pai, eu olhei essa lata aqui, eu tô vendo a lata. Mas é que pra te ver ela, pra essa lata ser exatamente isso aqui que ela é, a minha mente tem que ser totalmente vazia pra ela poder receber. Agora, se a minha mente tiver alguma coisa, quando a lata conecta com a minha mente, alguma coisa na mente já impregnou nela. Sim. E eu não consigo ver exatamente como ela é. Eu consigo ver o fenômeno dela. Que realmente é muita ingenuidade achar que a nossa mente é vazia e que a gente vê as coisas no mundo exatamente como elas são. É assim, ó, pensa o seguinte, ó, é como se tu tá lá no útero da tua mãe, tu tá te formando e aí tu tem um órgão, vamos imaginar uma viagem, tem um órgão que é um óculos com uma lente amarela e ele forma junto contigo e tu nasce com esse óculos e aí tudo que tu vê no mundo, tu vê com um tom de amarelo porque tu tá com esse óculos.
Mas se tu pudesse tirar o óculos, tu ia ver que não é. É a mesma coisa que o Kant quer dizer. É como se a nossa mente tivesse alguma coisa, um óculos amarelo, e tudo que a gente vê com a lente desse óculos. Mas de fato, as coisas não são. É claro que tem uma forma aqui. Isso aqui não é um carro. Não é para tanto. Mas o Kant quer saber o que é conhecimento. E conhecimento é conhecimento. Não existe meio conhecimento. Ah, não, é mais ou menos uma lata. É um fenômeno da lata, mas não é o conhecimento 100% seguro. Professor, seria basicamente ele se aprofundar mais na coisa para entender. Tipo, em vez de ele só olhar, ele ia analisar. Seria tipo isso. Então o doutor consegue ver exatamente o que é. E por que ele está preocupado com isso? Porque ele vem lá do período da Revolução Francesa, do Iluminismo. Porque eles querem valorizar a razão. Então, se ele quer valorizar a razão, olha só, se ele quer valorizar a razão do homem, ele está querendo dizer que o mais importante não é o objeto externo, mas sim a minha razão que transforma as coisas. Ele está mostrando o poder da mente, o poder da razão, em dar conhecimento às coisas. Então não é que a minha mente é vazia e eu vejo a cadeira como ela é. Não, eu tenho uma razão aqui que é poderosa e ela transforma tudo quando eu vejo. Então eu nunca vejo as coisas como elas são. Só vejo o fenômeno das coisas, porque a minha razão sempre chega antes. Esse é o contexto do iluminismo, do valor da razão, do iluminismo. E por isso que a filosofia dele está impregnada dessa força da razão, dessa força da mente. Então se a gente escutasse um barulho aqui no teto, primeira coisa que a gente ia pensar, o que seria? Queria comer aqui. A primeira coisa que a gente ia pensar, gente, é da onde que vem esse barulho, a origem. E isso é uma característica da razão da gente. A gente nasce com esse poder de querer saber a causa. Não é porque vai ser curioso. Saber a causa é o princípio de isso, é o princípio de causalidade. Nós é pesquisador. Mas se passar uma bola aqui gigante, quem é que tocou? De onde é que veio? Tu quer saber a causa das coisas. E essa é uma habilidade, é uma das 12 habilidades da nossa mente. Então tudo que a gente vê, a gente já coloca essa habilidade. A mais conhecida é a da causalidade. Tem a do espaçamento, a gente espacializa as coisas aqui. Porque isso aqui, na verdade, poderia ser tudo uma coisa só, poderia ser um objeto só. Porque a mesa está colada no chão, que está colada na parede, que o quadro está colado na parede. É tudo uma coisa só. Mas a nossa mente separa, divide, espacializa no tempo, organiza. Então a nossa mente está sempre transformando tudo. Eu nunca consigo ver as coisas como elas são. Porque no fundo isso aqui não é uma cadeira. Cara, no fundo isso aqui pode ser tudo uma coisa só, está tudo conectado. Mas a gente separa. E daqui a pouco tu separa tudo, tu vê que tem um rejunte ali, que tem um pontinho aqui. Tu começa a espacializar tudo que acontece. Por quê? Porque o conhecimento vem da mente, não do objeto. O mais importante é a mente que procura as causas, que espacializa, e o objeto é secundário. Então ele está mostrando a força da razão, a força do pensamento. Ele está rompendo com essa tradição, por isso ele faz uma revolução copernicana. Da mesma forma que o Copérnico provou que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas sim a Terra que girava em torno do Sol, ele tenta provar que o conhecimento vem, que o mais importante para o conhecimento é a razão e não o objeto, que a mente não é vazia, que a mente tem esse poder de organizar as coisas no espaço. Deu para entender agora? Isso aí vai cair na provinha de vocês. E do Enem também? Kant com certeza vai cair. O Kant tem 2 livros importantes. A Crítica da Razão Pura, que é sobre isso aqui que eu falei para vocês. E tem a Crítica da Razão Prática, que é sobre a ética, que aí a gente vai estudar também. Que aí ele tenta provar o que seria a ética com base na razão também.